Sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, começar mais um vídeo aqui, agradecendo já a Perrim Filmes, tá bom, Perrim? Perrim Filmes, né? Profissional do ano. Isso aí vai até o final do ano. Né? A Perrim Filmes, agradecer mais uma vez a Vid Vídeo por estar cedendo espaço aqui pra gente, a Arte Nevu, e mais um vídeo com os convidados aqui que, bom, três já são sócios, porque a Jéssica Bittencourt está aqui com a gente, só que ela está nos bastidores ali. O Kleber Campanella. Kleber, oi, tudo bom com você? Tudo jóia? Tamo aí, Kleber Campanella. Erivaldo Feitosa, até que fim, Erivaldo? Até que fim, tá devendo, né? Tá devendo. E hoje também dois convidados especiais. O meu querido amigo Marcelo, o Marcelão do canal Oneite Crente. De onde você tirou esse nome, Oneite Crente? Eu sabia que você ia fazer isso. Obrigado por ter me convidado, em primeiro lugar. Esse nome foi meu filho que fez esse nome, porque eu nunca tinha participado do YouTube. Pedi para ele postar o meu primeiro vídeo e ele postou esse nome que... Você nem sabe o que quer dizer também? Eu sei mais ou menos, mas não tem nada a ver, né, com o que eu falo ali. É mais ou menos uma gíria que quer dizer dono da criação. Não sei o que é isso também pra mim. E ficou, né, cara? Porque eu não mudei, então fui conhecido e continuei. Tá aí, é um cara que eu, desde que eu assisti o primeiro vídeo seu, eu gosto desse cara. Eu também, cara. Gostei, né? E o Marcelo foi intermediário e ele conheceu um professor, que é o professor Zanella. Muito obrigado pela sua presença, professor. Obrigado por aceitar o convite. É uma honra para nós ter o senhor aqui. Eu agradeço mais uma vez o Marcelo, que foi intermediário, conheceu o professor e fez o convite. Agradeço mesmo, cara. Isso aqui só tem a enriquecer o nosso canal, né, e os nossos assuntos. Eu queria deixar, seria legal falar, que esse vídeo não é um vídeo ateu. Não é um vídeo que está voltado para o homicídio de um Deus ou para atingir sua fé, não é nada disso. Ninguém aqui está interessado em acabar com a sua fé. O que a gente está interessado em mostrar aqui é o podre do ganho religioso em cima da fé das pessoas. Sempre foi esse o nosso objetivo. Só que a gente está sendo visto de maneira errada aí com muita gente, né? Você é um cara que crê em Deus, o Kleber também crê, e a gente se dá super bem, a gente defende a mesma tese, o professor Zanella também, uma pessoa que se uniu a isso, né? Ele vai falar no decorrer do programa aí, do livro, das coisas aí. Então, não é um vídeo ateu. Não é, reunião de conscientização. Nunca foi. A ideia é que nunca quisemos, né, Kleber? Jamais. Acabar com a fé de alguém. A gente sempre fala aqui, né, irmão? Toda vez que a gente grava o vídeo aqui, a gente fala. A intenção aqui não é acabar com a fé de ninguém, né, destruir com a fé de ninguém, é simplesmente mostrar algumas coisas que talvez as pessoas tenham em mente, mas por algum medo, algum receio, de repente do tal Deus do castigo e do tal Deus hebreu, as pessoas ficam meio assim, com receio de estar... com medo até delas mesmas, não estar pensando, né? Então, como a gente perdeu já um pouquinho desse medo aí, né? A gente está aqui para conversar, né? E é um prazer também estar aqui junto com o professor aqui, né, e o Marcelo. É um prazer imenso conhecer vocês aqui. Acho que o papo vai render bastante. Vai, porque a gente já estava aqui em off já dando um pouco de risada, né, professor? Bom, professor Zanella, conta um pouquinho da história do senhor. O pessoal conheceu o senhor. Conta um pouquinho da sua história. O senhor já foi padre? Já fui padre. Desde os 11 anos de idade, eu estudei em colégio interno de padre. E lá fiz todos os estudos fundamentais, né, primeiro. E depois fiz a filosofia e teologia. Aí eu fui ordenado padre e aí escrevi o livro A Igreja Traída. Vou pegar aqui para vocês verem. Isso aqui é de quando esse livro? Em 1968. Esse livro foi o causador da minha expulsão da Igreja Católica. É mesmo? É. Bom, conta um pouquinho para nós. Conta essa história para nós. Começando a esquentar, hein? Tomou um cartão vermelho. E eu falei umas coisas desse livro que o Papa atual, Francisco, aí, ele falou com muito mais veemência do que eu falei em 68. Eu falava assim em 68, que a igreja em que eu vivia era podre. E de esposa fiel, que falavam que era de Cristo, tornou-se uma prostituta amante do Estado e dos seus interesses.
ali simplesmente eu fui dispensado da Chamou a igreja. igreja de puta. E o Papa falou assim esses dias. O clero é a lepra da igreja, com palavras muito mais pesadas do que aquelas que usei em 68. Só que ele é Papa e eu não era, né? Segundo o discurso do Papa Nicolau, né, ele já dizia, o Papa está acima de qualquer lei, pode cometer crime que quiser, né, eu acho que isso está no discurso, não sei se é o 96 ou o discurso 40 dele, que ele fala... Vicário Z, né? Vicário Z pode fazer tudo. Né? Agora vamos falar um pouco, o senhor está lançando um livro também, né, que é a comercialização da fé. E aqui é O dinheiro é fiel. o dinheiro é fiel. Vou mostrar aqui. Pessoal, o livro vai sair, quando vai sair esse livro? Olha, o livro já está para sair no fim desse mês ou começo do mês que vem. É mesmo? Ah, Tá pegando aí? Já tá Isso depende só da editora lançar, porque ele já está à venda na própria internet. Né? Já estão fazendo pedidos lá. Está saindo bastante Tá. pedido, tá? O pessoal está se interessando. Está se mesmo. interessando bastante. O pessoal está querendo conhecer bem o que é por trás. Que existe por trás de todas as religiões que visam especialmente a exploração dos pobres fiéis. Fala um pouco do livro para nós. Do livro? É pouco que você não vai falar tudo, porque senão depois fica ruim pro senhor, né? Bem, o livro é praticamente um complemento da Igreja Traída, e eu enfoco nesse livro o desvio das religiões em proveito próprio. Eu vou só ler uma frase que ficaria bem melhor, né? Enfoca a inversão do sentido religioso, ritual e devocional para a lógica da exploração econômica e comercial da fé em proveito pessoal dos fundadores e pregadores das religiões. Né? Ele trata de assuntos que até então eram praticamente intocáveis, e ainda hoje são intocáveis. Por exemplo, eu falo da verdadeira história da criação de Adão e Eva. Em que eu até falo uma frase: onde é que está o Deus que criou Adão e Eva? Se ele não sabia que antes de Adão e Eva existiam inúmeros povos. E foi a partir da criação de Adão e Eva que daí vai surgir a religião cristã em cima de uma lenda. De uma lenda. Porque Adão e Eva era para quê? Para que o povo hebreu tivesse uma origem divina. Foi uma jogadinha ali. Sim, justamente. Porque existiam outros povos, por exemplo, existiam os sumérios. Só uma pergunta, professor. Essa história de Adão e Eva, essa lenda, né, esse mito aí, foi criado pelo povo hebreu antigo lá na frente ou foi criado depois? Bem, isso aí foi escrito séculos e séculos depois. Né? Muitos séculos. Aí precisaria fazer um estudo histórico da própria Bíblia, que existem vários, né? E se vê quando é que foi escrita. Né? Que tem, por exemplo, Moisés é dado como tinha sido Moisés. Mas Moisés veio viver anos e séculos depois. Séculos depois. Né? E essa lenda era exatamente isso. O povo hebreu também precisava ser chamado de filho de Deus. Se os outros povos tinham seus deuses, por que ele, o povo hebreu, não tinha? Então eles precisavam. Então foi criada essa lenda. E em cima desta lenda vai depois nascer o cristianismo. Né? Porque esse tal de pecado original que eles
cria lá que todo mundo vai ter o pecado original. É porque... O que é o pecado original? O pecado original é justamente a consciência que o homem começa a ter sobre o mundo, sobre a sua vida, e começa a se perguntar: quem eu sou? Por que estou aqui? Para onde eu vou? Então o homem começa a ter o quê? Consciência de si. Né? Esse é o pecado original, então, que vai passar para todo mundo. Então, para eles, teria sido melhor que não existisse o pecado original. Né? É uma invenção também. Porque se não existisse o pecado, o cristianismo não existiria. Não existiria o cristianismo. O próprio Deus. Né? O próprio cristianismo, a sua essência é o pecado. Sem o pecado, ele não existe. Exatamente. Se não existisse o pecado, não ia ter razão de ser. Não ia precisar. Justamente. Não existiria a redenção. Né? Agora eu te falo, se existisse uma pessoa que não tivesse pecado, Jesus teria morrido para quê? É verdade. Não, o pior é que ele morreu e não adiantou nada. Tá pior ainda, né, cara? Tá pior. E é o que eu falo. Muito pior. Esse negócio de Jesus morrer, eu acho meio assim relativo. Deu a vida por nos salvar. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Não, ele corrige. Veja bem, nós todos aqui somos de carne e osso, Sim. certo? Por exemplo, o Chicão tá na rua, vem um ladrão, aponta uma arma para ele, dá um tiro nele. Eu, como um ser humano, Kleber, vou na frente da bala, a bala acerta em mim, não acerta nele, eu morro e ele não morre. Eu dei a vida por ele. Sim, você deu a vida. Certo? Agora vamos supor se eu fosse o Superman. Desse o tiro nele, eu entrasse na frente da bala, a bala ia bater, cair e não ia acontecer nada. Foi algum ato heróico da minha parte? Não. Não. Porque eu continuei sendo quem eu era, independente do tiro que eu levei. Agora Jesus. E realmente fez diferença a atitude que você teve. Exatamente. Você Se salvou. eu não sou de carne e osso, Que não acontece agora. entendeu? Agora Jesus, de acordo com a Bíblia, ele é eterno. Antes de tudo, ele já estava na eternidade. É isso. Ele veio, morreu e voltou para a eternidade. Então, que ato heróico Esse foi isso? tema foi um dos que eu mais fui prejudicado, né? Quando eu falei que Cristo pede para ele mesmo não esquecer dele mesmo na cruz, né? Porque, segundo a Bíblia, ele é a Trindade. Cristo seria Jesus, Deus, né? É um pai, que sou eu, né? Por que me abandonasse nesse momento? É ele mesmo que falou com ele. Essa confusão toda aí foi criado realmente por, como vou dizer, interesse político, professor? Sim. A divindade de Jesus foi exatamente o interesse político de Constantino, o imperador romano. Ele necessitava de uma ideia forte, de um Deus forte, para que ele pudesse vencer as suas batalhas. A partir do Concílio de Nicéia, se não me engano, em que foi discutida a divindade de Jesus, que antes ele não era tido como Deus, e nem como Filho de Deus. Os próprios evangelhos, eles são escritos 50, 60, até 80 anos depois de sua vida. Se nós formos ver a própria história atual do Brasil aqui, Getúlio Vargas foi o nosso presidente e ditador. Hoje em dia, a imagem dele é completamente diferente daquela que ele viveu na realidade com a sociedade de sua época. Quem estuda história pode ver. Então, isso é a vida de Cristo que foi bem depois escrita. O seu próprio nascimento. Olha só, eu defendo, inclusive no livro, que ele nasceu como qualquer ser humano nasceu. Teve o trabalho de um homem e de uma mulher. Né? E tem uma fonte, que eu cito inclusive no livro, que ele tinha um pai biológico. E o pai biológico dele era o sumo sacerdote Zacarias do Templo de Jerusalém. Ele é o pai biológico de Cristo. E para que Maria não fosse apedrejada, então foi criada a lenda
o aviso do anjo. Gabriel, né? É aí E outro que falava, o- José foi corno mesmo. Não escapou do chifre. Foi manso, ele aceitou, né? Aceitou, né? É, aceitou. Rolou grana, vamos. Será que rolou grana, professor? Não, ali não sei se rolou grande, mas Fica quieto. rolou interesses, enrolaram mesmo, viu? Muitos interesses. Por quê? Quando, por exemplo, nos evangelhos se usa a palavra, para falar de virgem, a palavra pátanos. Bem, no grego, a palavra pátanos significa mulher preparada para casar. E chamavam então a Virgem Maria mulher preparada para casar. Mas ela era virgem? Também, se ela era virgem ou não era Como que virgem, sabiam que ela era virgem? ou quem vai explicar isso vai ser o sumo sacerdote. Mesmo porque na época não existia o estudo do ímã, né? A anatomia humana que Não, mas era interno, segundo como os costumes da isso, época né? lá, aqueles sacerdotes, aquele povo lá, eles viviam metidos na vida dos outros. Né? Segundo aquela passagem lá da mulher adúltera lá, como que eles sabiam que ela era adúltera? Quem estava de olho nela? Então, Sabe? Eles eram os bisbilhoteiros, cara. Eles viviam olhando a vida dos outros para saber se eles estavam ou não fazendo coisa errada. Quer dizer, Ou seja, e outra, tinha o prazer de matar as pessoas, né? Porque eles estavam loucos lá para poder apedrejar. cara. Os que eles queriam era tacar pedra nos outros. A gente vê aqui pelo professor já ter sido preso por falar a verdade, quer dizer, falar a verdade dentro da religião. Você não citou que ele era padre, né? Não, é Sim. verdade, eu citei. Ele é um Sim. ex-padre. Falou. Tá? Ex-padre. Sim. Tá. Eu acho que eu falei Não, no foi começo. falou no começo. Eu falei no começo. Ou foi. Ah, legal, então fale aqui. Tá vindo informações de uma pessoa que foi da Gema, lá dentro. Isso. Desde quando mesmo? 12 anos? Desde os 11 anos. Ou desde os 11 anos. Eu fiquei lá desde os 11 até os 27 anos. Até os 27 É quando eu fui convidado a se retirar. a retirar. E foi muito engraçado também essas coisas que eu não parava de dar entrevistas, de falar do livro. Então eu fui convidado a ir até o DOPS em São Paulo. E lá eles me falaram assim, que eu deveria parar de escrever e dar entrevistas, porque se eu, por acaso, entrasse de uma porta que tinha lá dentro, era muito difícil eu sair de lá. E Então quem mandou o senhor para o Xilindró? Foi o cardeal Rossi de São Paulo, né? E quem me expulsou foi Agnello Rossi era o cardeal. E o bispo que me expulsou foi Evaristo Arnes. Foi ele que me O expulsou bonzinho, da né? Ele era igreja. tão bonzinho, aquele homem, né? Ei. Ele era tão bonzinho. Ele vive ainda, tá vivo? Ah, tá vendo aí? Tá aposentado. A irmã dele, né? A irmã dele. É, coisa ruim não morre fácil. Ruim não morre fácil. Mas ali eu peguei, parei de dar entrevistas, tudo. E saí de lá, fiquei lá 2 horas só. Ficou 2 horas só? Mas ele, quando expulsou o senhor, professor, ele foi com aquela voz dele assim, olha, você vai... Ele falou assim, olha aqui seu filho de um mago. Não, eles fez um artigo no jornal Diocesano e lá estava a minha Ele não mandou nem de frente, né? Eu não teve nem a cara de pau chegar perto, porque depois que ele falou da igreja, ele falou, o que ele vai falar de mim se eu for falar pessoalmente com ele? Cara? Não vou me expor. Não, mas antes ele já Por tinha baixo me da proibido batina. de rezar missa. Já tinha também. proibido, já? Já tinha. Depois ele fez um artigo lá de suspensão total e pronto. Suspensão total, ou seja, um pé na bunda e uma visita no Xilindró. Daí, sabe o que acontece? Eu estava no seminário, aquele que formam os aspirantes a padres, né? E aí veio um emissário de Roma, né? E ele chegou e me falou assim, ele
iria me levar para Roma durante 4 anos, se eu dissesse tudo o que tinha escrito em Igreja Traída com um panfleto desmentindo que aquilo lá não era verdade. Isso. Aí, Uma chantagem. aí eu falei assim para ele, que eu preferia comer capim no Brasil que marmelada em Roma. Essa foi ótima. Aí ele pegou, estávamos só eu e ele dentro de um quarto lá. Ele deu um truco assim na mesa e falou assim, lá, te dou 24 horas para você deixar o convento. Eu peguei e falei assim, eu vou agora mesmo. Peguei e saí, né? Peguei a roupa que tinha no corpo, né? E fui lá num barzinho lá na frente lá da igreja. Quanto Comecei a tempo eu tomar tomava minha uma caipirinha, cachaça. conversando com o pessoal. Mas sabe, da época, eu cuidava de uns 40 e poucos seminaristas. Eles falaram, se você sair, nós também saímos. Foram lá uns 2 ou 3, nós vamos sair todo mundo também. Eu voltei para trás e falei para o padre, falei assim, eu não sou responsável por esses meninos aqui. Agora eu não sou mais padre. Ele falou assim, se virem. Sabe o que eu fiz? Nós alugamos 2 ou 3 casas, esses meninos foram colocados lá, eles arranjaram seus empregos, estudaram, né? E eu sempre seguindo com eles. Né? O que acontece? Hoje eles estão todos bem, tá? E se viraram na vida. Mas eu tive que passar por maus momentos. Né? Mas isso não é o caso. Isso é um caso individual. Né? Mas é legal saber dessas Não, coisas. é individual porque você pôs a boca no trombone. É. Porque se você mais um tivesse colocado a boca no trombone, os dois tinham. Não ia ser individual, ia ser coletivo. No caso aí foi coletivo, porque todos os meninos também saíram junto, arrastou todo mundo, pô. Então o professor não chegou aí para Roma. Tem. Não, eu fui para Roma, mas fui depois, né? Naquela época não. Né? Eu vou para Roma, mas depois, que eu já não era mais padre e tudo, né? Estive lá. Uma coisa assim, eu queria saber só um pouquinho para deixar o pessoal curioso. Tá. Dentro da Igreja Católica, esses santos, santas, né, tem alguma veracidade de santidade nesses santos? Ou é tudo balela, tudo conversa mole? Olha, Me diz uma santa aí que o senhor... que eu cito aqui, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, eu falo dela, né? Que eles nunca contam a história verdadeira de Nossa Senhora Aparecida. Fala, senhora- não, fala Ei. só um pouquinho. Ela era uma bela de uma mulatona que fazia tijolos numa olaria. E o português gostou muito dela e a pegou e falou, não vai mais fazer tijolo em telha aqui. Você vai morar naquela casa lá e vai ser minha predileta. Só que aí ela tinha um namorado escravo. E o escravo é que fez a estatuazinha e colocou em cima da olaria para secar. E o velho português passando lá, viu aquilo, jogou no rio. Depois o restante é bom que leiam no livro para ver o que aconteceu. Ficou com ciúme da estátua e jogou fora. Jogou fora a A estátua. partir daí a história de pescador. Justamente. História de pescador, boa. Depois tem outro. Essa foi boa. A ideia que eu defendo no livro de que os milagres, eles não existem. Porque o milagre, ele tem que acontecer e pesquisado na hora, e não depois. Todos os grandes escritores falam também disso. O milagre, ele é feito no cérebro da pessoa. É o cérebro que faz o milagre, e não os santos e santas que dizem
ou Nossa Senhora, ou o próprio Jesus que faz milagre. Né? Ele é uma condição cerebral. É o nosso cérebro que cura as pessoas. E aquilo que chamam de fé, né? A fé tem um grande poder para ativar as células da imunidade do nosso cérebro. É que a gente estava falando aqui, né? Que a fé é importante porque ajuda ao cérebro a criar anticorpos para... Sim. A gente já fala que a fé tem uma função. O A ser gente não humano usa o cérebro todo. É. Já foi como a gente usa um terço do cérebro. E é bom, Se o ser humano usasse 100% do Se cérebro... as pessoas usassem 100% do cérebro... Já pensou o ETEC, cara? O poder que ele ia ter de aproximar a Lua? Não, desculpa, eu não resisti. E já tem, nós temos pesquisas, inclusive eu cito no livro, por médicos americanos e canadenses que estudaram esse lóbulo da imunidade do nosso cérebro e concluíram de que esses milagres são todos praticados por esse lóbulo da imunidade dentro do nosso cérebro. Agora, a fé é uma grande ativadora desses milagres. Ela ativa o cérebro para se convencer a se tornar bem. Então, bom, pessoal, vocês continuem tendo fé. Se você quer parar de ter fé... Pelo amor de Deus, continue tendo fé. Amém. Glória. Continue tendo fé, mas não se deixem comercializar Isso. pelos donos da fé. Isso. Porque tem muitos que se consideram donos da fé. Né? Ou seja, essas pessoas que comercializam a fé, eles estão vendendo algo que é seu. Porque se eu tenho o cérebro, se o meu cérebro é que faz eu ter os milagres, os anticorpos, como é que a pessoa está direcionando isso a um outro ser? Eles estão vendendo o que já é meu. Isso é usurpar o que já é meu. Aliás, Cristo nunca cobrou, né? Nunca cobrou para fazer milagre, né? Segundo Ou seja, Cristo nunca teve uma igreja, ou seja, ele sempre pregou na rua. Se a fé é relacionada, se a fé, os milagres é relacionado ao cérebro, logo Cristo seria um psicólogo? Cristo seria um psicólogo. Não é? Porque se é o Dá cérebro... ciência, dá medicina. porque segundo, o senhor corrige a gente, né? Se falar alguma besteira aqui, o senhor, por favor, se falar uma besteira meio grossa aqui, um professor como esse, padre, o senhor fala que a gente está falando besteira, tá? Mas Não, por fazer umas enquanto perguntinhas não de tem padre, besteira né? nenhuma. Mas eu posso depois fazer umas perguntinhas de padre, né? Claro, não tem como, né? A gente vai fazer depois. Uma coisa assim, até que eu queria perguntar, essa comercialização hoje em dia, né, parece uma pergunta imbecil. Na verdade é imbecil, mas tem gente que não sabe disso. Eu acho que é tudo assim. Essa comercialização da fé, tem muita gente que fala que começou agora com as igrejas evangélicas. Mas essa comercialização começou com quem? Começou com a Igreja Católica. Né? Quem mais comercializou a fé foi exatamente a Igreja Católica. Né? Em que se vendiam as próprias indulgências. Ou seja, se vendia o indulto de você, em vez de ir para o purgatório lá, você mandava rezar uma missa, então você tinha o perdão de tantos anos de ficar no fogo. Do purgatório. Então foi lá que começou. E quem tinha dinheiro, né, comprava essas indulgências, esse indulto. E quem não tinha, que eram os pobres, iam rezar. Era assim. Então isso aí é baseado na Bíblia, de acordo com o livro, o que tirava os pecados, né? O cordeiro, que você tinha que fazer um sacrifício do cordeiro. Né? E o professor está falando que eles vendiam esse cordeiro, seria a missa, né? Que tirava as pessoas do purgatório. Então, e como eles vendiam essa salvação, né? Eles vendiam, rezavam a missa, vendiam para o povo sair do purgatório, seria o que eles faziam lá quando Jesus expulsou os campistas
do Tempo templo de que eles Israel. estavam vendendo, Do né? tempo de Israel. No caso, eles vendiam bicho, aí eles estão vendendo a missa, eles estão vendendo... né? Seria mais ou menos isso, professor. Olha, Foi puxar de lá, vamos mudar só... a questão aí, ele falou uma questão assim da expulsão por Cristo dos vendilhões do templo. Foi exatamente aí que vai começar a vida de Cristo. Mas ali tem muita gente que não interpreta direito essa expulsão dos vendilhões do templo. Porque estávamos próximos da Páscoa. O povo judeu, eles tinham por tradição, na época da Páscoa, eles sacrificarem os cordeiros, ou se não fazerem uma festa para os mais humildes, mais pobres, e levavam então as primícias da sua cultura, ou seja, pastoril, ou seja, agrária, e como muitos moravam longe, para levar, por exemplo, as cabras, as ovelhas, era muito dificultoso. Então eles vendiam as cabras e levavam o dinheiro para comprar lá no templo as cabras, as ovelhas, as frutas que quisessem, para fazer o banquete da Páscoa. Então, ali temos interpretações muito mal feitas, às vezes, sobre essa expulsão de Cristo. Que talvez ele tenha se equivocado e não soubesse desse costume dos judeus. Tá? O próprio Cristo O teria... próprio- O próprio Cristo se equivocou ali, porque era um costume do povo judeu. Na véspera da Páscoa, eles fazerem essa festa. Então não tinha pecado nenhum que o pessoal estava vendendo ali. Não tinha problema algum. Para o povo judeu, não. Era um costume. Tá? E o... Então, antes de Cristo aparecer lá, então Já tinha eles sempre faziam isso. Sim, sempre fazia. fazia. Era uma feira da Então madrugada. Cristo que não gostou Na mesmo. feira da madrugada chegou um cara Ele que de ficou fora e irritado meteu a mão lá. em cima. É. Então ele que chegou lá, não gostei disso e acabou. Seria Uma assim. coisinha assim, por baixo só, não vai falar tudo. Escreve no livro, fala que não. Né? Escreve no livro, fala que não. Eu não assim, ó. Rolava um trelelê entre ele e Maria Madalena. É. Só de alguma coisa assim, rolava um trelelê, ou ele gostava de 12 machos andando atrás dele. Olha, pelos estudos realizados, tudo, Eu gosto disso, né? Pelos estudos. eu fui um pesquisador, demorei 15 anos para fazer essa pesquisa. E li mais de 200 livros para realizar tudo o que eu escrevi em 200 páginas. né? Jesus Cristo realmente era casado com Maria Madalena. E pelos escritos ele deveria ter tido 2 filhos com Maria Madalena, 2 meninas, que Maria Madalena, depois ela fugiu para o sul da França. né? Antes ela teve na Arcádia, na Grécia, depois de lá foi para o sul da França. Depois eu quero falar um pouquinho sobre esse sul da França lá. E Cristo, essa aqui eu não tenho muitas pesquisas para afirmar. Eu só tenho uma fonte que diz que ele teria se casado por uma segunda vez com uma tal de Lídia e que teria ido a Caxemira. Segundo o nosso amigo aqui, um dia ele me falou que ele leu e que na Caxemira existiria um túmulo, isso um tem túmulo. na internet. Mas eu não tenho bases para formar isso. Tá? Não tenho bases. Fica o pessoal pesquisar. Então. Eu até gostaria, se alguém tivesse algumas bases, me enviasse. Que eu não tenho medo de isso daí na publicar, internet, de falar. Na né? internet tem até a foto do túmulo. Então, em outras Dizem- palavras, crucificação, madeiro, não existiu nada disso. Olha, aqui também temos nossas dúvidas. Temos a primeira, de que ele não teria ido para a cruz. né? Que quem foi para a cruz foi um amigo dele chamado Cirineu.
Até tem um dos evangelhos que fala que Cirineu ajudou a carregar a cruz. Né? E tem pesquisas que dizem que ele daí não teria ido para a cruz. Quem foi Cirineu. Mas o mais comum, parece ser o mais exato, é de que ele tenha morrido na cruz. Né? Mas não morrido por causa da crucificação, mas por uma substância que lhe foi dada em que ele teria desmaiado. Tá? Eu falo dessas fontes, inclusive no livro, onde foram buscadas, e quem fez essa pesquisa, que foi uma professora da Universidade da Austrália, que ela fez essa pesquisa profunda sobre essa parte de Cristo. E que ele então, ela disse, ele não morreu na cruz, porque não lhe quebraram os joelhos. Porque quem era crucificado se quebrava os joelhos. Para que eles morressem logo. E não ficasse lá, os soldados tinham que ficar até que eles morriam. Então eles quebraram. E que ele aí foi recolhido e posto no sepulcro, que dizem, né? O que fizeram quando puseram no sepulcro? Isso mesmo, o que fizeram? Passaram um bálsamo. Para que é o bálsamo? Para refazer as energias das pessoas. Quem, por exemplo, anda muito no deserto, à noite o que faz? Toma um banho bálsamo. Tanto que era muito comercializado o bálsamo, né? Bálsamo. É porque lá do calor enorme das terras muito áridas, né? Então... Da passagem, a mulher quebra o bálsamo nos pés dele. Lá, sim, também. Passa nos pés dele. Outra coisa. Quem é que apareceu primeiro quando dizem que ele ressuscitou? Ele não ressuscitou, nem morreu. Como é que ele vai ressuscitar se não morreu? Maria Madalena foi a primeira. E há quem diga, né, também, de quando isso aconteceu, ela estava grávida de Jesus. Nós temos informes desse. Agora, você não encontra isso nos evangelhos. Tá? Agora, se vocês procurarem um livro chamado O Priorado do Sião, vocês leiam. Ele tem umas 400 páginas. Mas é gostoso de se ler. A Bíblia. Ele é muito significativo no estudo profundo de Priorado de Sião. Por dentro do Priorado do Sião. Aí, pessoal, por dentro do Priorado de Sião. Pesquisa esse livro. Tem um livro bom também, muito bom, que é O Grande Segredo de David Icke também, que ele fala sobre esses assuntos. Muito interessante. Tudo para pesquisar. E um outro livro que poderiam pesquisar também são Os Arquivos Secretos do Vaticano. Isso, ó, pessoal. Arquivo Secreto do Vaticano. Mas aí já é mais difícil, né, professor Dias? Não, mas tem um jornalista brasileiro, Sérgio Couto, ele que escreveu o livro. Lá tem muitas verdades, mas muitas. Diz que os subterrâneos lá do Vaticano é só filhos, né? É só livros que tem lá, cara, que eles recolhiam na só época. Filhos. Eu fiquei sabendo. Tem muitos livros que você não tem acesso, né? Tem acesso, Não tem. Ninguém tem acesso. Deixa eu fazer uma perguntinha, professor, a respeito de padre e freira. Existia, o senhor sabe, mas fala se puder, não vai se prejudicar. Sobre freiras que engravidam de padres. Sim. Dentro da clausura, dentro desses... Sim, existe. Não sei se os muitas. filhos são Eu ocultados, conheci. né? Os filhos são Eu ocultados. conheci Olha aí, tá vendo? freiras grávidas, não de padres. Sim, não é isso. Né? De padre eu não conheci, mas conheci de um outro homem que a freira engravidou. Pra quem fala que clausura resolve, resolve. Não resolve. É acreditar. Mas Não adianta aí você abortar, ela aborta o filho ou ela chega a ter e dá o filho? Olha, eu não sei o que essa aí fez. Eu não sei. E logo depois eu fui expulso da igreja. Achei o pai. Achei o pai. Fala a verdade. É acreditável, cara. Eu já ouvi falar de passagens subterrâneas, assim, que encontraram
encontraram fetos. Eu também. Sim. É sobre Aqui- isso que eu ia não, falar agora. Tem É que em um- Mogi, tipo, uma lenda que tem aqui em Mogi, tem até uma história que ia fazer tudo, que existiam passagens subterrâneas que interligavam as igrejas. No caso, eles falavam que era para os padres poderem se locomover e não cruzar com os fiéis. E lá dentro, segundo diziam, encontravam ossos de fetos. então, não é é isso. lenda não, sabe por quê? Você tem Meu Vaticano. falecido tio, Valdemar, aquele, onde é o Hotel Binder, aqui no centro de Mogi, Sim. Que era uma igreja do Rosário ali antes. o convento do Rosário. Sim. E quando foi desativado, o pai dele, o seu Marcelo, né, meu tio também já é falecido, meu tio era menino de contar, eles foram trabalhar de pedreiro lá. E derrubaram uma parede, era uma sala que tinha, que eles fecharam, e quando viu aquele monte de feto. São ossos. E isso daí tem uma história sobre isso no Vaticano. Inclusive, eu li, só que hoje você não encontra. Vamos falar que isso é mentiroso. Mas como você está citando um caso parecido e você outro, tem. Não, é o mesmo caso. É o mesmo, né? Tanto que quando foi feito o calçadão de Mogi, né, eles tiveram que fazer um tatame alto, que parece que a rua, quando eles estavam fazendo, desmoronou, que é onde era o túnel. Era o negócio. Então, eu vi um caso assim na internet há muitos anos atrás, quando eu tinha acabado de entrar no YouTube. Eu sempre fiz parte do Yahoo Resposta, né? Eu fiquei 7 anos no negócio lá. E eu vi um caso desse em que um repórter italiano descobriu essas ossadas embaixo do Vaticano, né? E quando ele ia fazer a publicação, sumiram com ele. Mataram ele, mas acharam as fotografias que ele tirou. Ele se enfiou lá e Essa tirou. história eu não... E sumiram Então, com ele. foi. Pode falar que você conhece. Não, pode falar. Aqui é o nome do amigo. Você lembra o nome Oi? do jornalista? Não. Não. Eram ossos ocultos no Vaticano. Acho que era mais ou menos isso, não me recordo. Faz muito tempo, faz mais ou menos uns 5 anos atrás que eu vi isso aí. Então eu tentei procurar isso, né? E não encontrei. Outra coisa, eu tava vindo com o Zanella no carro, nós íamos conversando, e o livro nem saiu ainda, já estão chamando o Zanella de louco. Depois desse vídeo, Já chamaram ele de já louco era. de tudo quanto é nome. Agora, então, né? Eu vou fazer uma observação. A pessoa, um líder religioso, seja evangélico ou um padre, ele pode falar os absurdos que ele quiser ali dentro. É que nós viemos do bonequinho de barro, e que um homem viveu dentro da barriga do peixe lá sem oxigênio, envolto de suco gástrico que não morre, e que um velhinho bateu um pedaço de madeira, abriu um mar morto. Ele não é louco. Jumenta que fala. A jumenta que fala, ele não é louco. A cobra. Agora o cara sai dos bastidores lá de dentro, que entende coisa que muita gente que chama ele de louco não faz a mínima ideia que existe, está falando um pouco agora, fala muito mais do livro. Quando o cara fala a verdade, faz as denúncias, ele é louco. Pra mim, louco é o cara que acredita nesse, né? Faz uma força, pô. Cara, Antes de chamá-lo de louco, leia os livros, pesquise, não precisa nem Vou ler esse dizer aqui o livro, nome. pesquisa. Vou citar aqui o livro de novo. Aqui, Antes ó. de chamar a pessoa de Ó, louco. Porra. Se eu enxergar, Sérgio Antônio Zanella, é isso mesmo. Eu tô melhorando já. Milagre, o senhor já veio, para. é o seu cérebro. É o seu cérebro. O seu cérebro. Eu não uso, bobão. Ele aprendeu a usar agora, que ele falou. Sérgio Antônio Zanella, a comercialização da fé, o dinheiro é fiel. Isso, dinheiro é fiel. Deixa eu só falar uma coisa aqui, pegando esse gancho aqui que o Marcelão falou aqui, que se você acredita nessas coisas, você está dentro da Bíblia, não é loucura. Você não é louco. Quando você, o professor que saiu fala, é loucura. Por exemplo, se você vê hoje, por aí, uma mãe comendo um pedaço do filho, é loucura. Né? Sim. Se você vê um pai transando com uma filha, Loucura. é loucura. Né? Se você vê um cara conversando com um jumento no meio da rua, é loucura. Mas se você lê isso na Bíblia, não é Não é loucura. loucura. Antigamente falavam pro jumento. O arco-íris era uma conversa de Deus com o ser humano. Hoje em dia você pega uma mangueira, você virou Deus. Né? Você só tem sol que você faz. Né? Todo mundo pode ser Deus por um momento na vida. Né? Só tem um sol e uma mangueira. Eu vou fazer uma pergunta me ofende. Né? Hoje, foi até uma pergunta que uma vez a gente estava, acho que a Jéssica estava naquela reunião que a gente foi lá na casa da amiga do Perrinho lá, né? Ah, tá. E o cara falou uma coisa lá, eu vou usar como pergunta, né? Então já falo, não é nada original não, porque né? No YouTube também, nada se cria, tudo se copia, não é televisão não. Pode ter certeza. Então, eu pergunto, hoje na vida sacerdotal, né, da Igreja Católica,
quem fica lá, hoje, quem acaba ficando, seguindo a carreira mesmo lá, a maioria é homossexual, já lembrando, gente, não estou falando que todo pedófilo, todo homossexual é pedófilo, nada disso. O que todo padre é homossexual. Eu quero saber assim, se a maioria ou não que resolve seguir é homossexual, tá lá só, ou então só porque, pô, é um empreguinho bom. Né? Eu queria saber, assim, ou se pessoa é por fé mesmo, se a maioria é por fé. Olha, eu faz tanto tempo que não entro numa igreja, num convento, que pode ser que tenha mudado do tempo que eu permanecia lá. Agora, nos tempos que eu conheci, muitos e muitos eram homossexuais, alguns eram pedófilos, tá? Não digo muito, alguns eram pedófilos, e eles se escondiam atrás das vestes sacerdotais porque não eram aceitos pela sociedade comum, assim. Atualmente, eu pessoalmente não sei como que é, mas a gente lê através da imprensa, e sobretudo nos Estados Unidos, na igreja americana, a pedofilia imperou e impera ainda, na Europa também, né? Ainda existem, e muito. E uma das crises que está tendo atualmente na igreja é justamente o campo da pedofilia e do mundo gay. Né? Posso contar uma piada? Vamos Teve um indivíduo muito rico lá do Oriente, que ele pegou e foi para Roma e virou cafetão. Né? E daí veio um compadre dele, né, lá também do exterior, e chegou para ele e falou o seguinte para ele: olha, eu quero o Papa. Aí o cafetão falou assim: olha, o Papa não dá, porque é inacessível. Mas o cardeal eu te arranjo. Ele vai dizer, o cardenal... existe muito. Isso aqui é piada, né? Mas toda piada não tem fundo de verdade. Vou perguntar uma coisa assim. É possível, por exemplo, assim, com o seminarista entrou, como o senhor entrou com 11 anos de idade lá e foi estudando, foi conhecendo. Ainda é possível que ainda depois de tanto estudo, a pessoa se forma padre, ele ainda siga uma fé crendo, né, em Jesus, com todo aquele estudo, com toda aquela informação, é capaz de continuar acreditando ainda? Alguns acreditam. Mesmo com toda aquela informação que recebe de que é tudo uma balela. Alguns ainda, porque eles se condicionaram de tal maneira que é difícil ele largar aquele condicionamento do cérebro. Eles não têm a criatividade, né, de sair do bitulamento que eles tiveram. Tem uns que não conseguem. E acredita realmente, realmente. Tendo estudando ali, olha, não consigo discernir. E o cara, não. Eles não acreditam, não. Isso aí não é verdade. Eles ainda têm gente que é profundamente bitolada. Mas eu acho que não é Eles só... não são capazes de olhar de lado. Então, já tenho gente que pegou, já escreveu na internet e falou assim: não quero nem gastar dinheiro para ler esse livro, eu não vou ler o livro. Tem Só medo, porque isso é medo. tem medo de ler o livro. É o medo, Não, isso é covardia, cara. Isso é covardia. Eu acho que é o seguinte: o cara chama uma pessoa de louca, uma pessoa de burro, disso, daquilo, e o cara não tem coragem de tentar aprender aquilo que ele não vê. Né? Ele está aqui. Ele tá, eu sempre falo, o palco da igreja
é que nem um buffet. Né? Quem trabalhou em buffet, eu já trabalhei em buffet há muitos anos atrás, era manobrista de buffet, que desgraça. E eu conhecia atrás do buffet. Você vê rato, você vê barata, sério mesmo, cara. Você vê rato, você vê barata, você vê cara entrando no banheiro, pegando no menino, não lavando a mão e fazer a empadinha, o negocinho de casquinha de siri pro rico. Então, você sai daquela porta do fundo do buffet para a ala onde está... É totalmente diferente, é uma coisa linda. Eles vendem a imagem. Agora lá atrás ninguém sabe como que é. E eles sabem como que é. E é chamado de covarde. É chamado de louco, né? Por pessoas muito mais loucas, muito mais covardes do que ele, não tem coragem de ler um livro. Ele que está falando tudo, ele é covarde. As pessoas que têm medo de ouvir, de pelo menos parar para ouvir, não são covardes. A gente vê isso no nosso canal, né? Tanto evangélico como católico, o católico foi me encher o saco lá. Hoje eu queria que ele assistisse, porque eu estou aqui com um ex-padre. Estava lá dentro. Mas ele vai assistir e ele vai falar que ele está errado. O que vai ter de dono da verdade? Vindo contradizer o que ele está falando aqui, né? Mas isso aí é chover mesmo. A pessoa quer saber, quer contradizer, compra o livro, compra o livro, leia o livro. E se não entender direito, que faça as pesquisas. Sim, porque... O autor do meu prefácio do livro é o Dr. Vanderlei Santana, e ele escreve: se alguém ficar chocado, procurem, veja, pesquisem. É o que a gente sempre fala aqui, porque... Não fique nas nossas palavras. Não, porque... Vai pesquisar, pô. Pessoas mais leigas que a gente, né? Claro. O que a gente, assim, não é pesquisador, mas a gente pega um livro, lê, compara, a gente tem o trabalho de lá comparar com o que está escrito na Bíblia, né? A gente faz assim, então... Deixa eu fazer uma observação. Antes da gente começar o vídeo, a gente estava conversando aqui no off, ele falou uma coisa certíssima, porque ele já foi evangélico, né? E ele ficou muito mal. Ele resolveu dar uma pesquisada, teve que se conformar, porque, né, quando você começa a ler, você é obrigado a se conformar. Né? Você está vendo que aqui é mentira. O que aconteceu com você? Você não ficou mal? Você falou que você ficou 3 chocado. meses mal, muito mal, até fisicamente também. Né? É disso que as pessoas têm medo. A minha base, né, era a religião. E a partir da hora que ela saiu, eu fiquei vagando. Então, é muito ruim. O chão. Eu só pegou o gancho do professor estava falando do condicionamento. Não é só o religioso que é condicionado, o não religioso. É a mesma coisa, porque é o seguinte, eu fiquei quase 30 anos no sistema, né? Então, enquanto eu estava lá, eu era um cara legal, eu era um cara que, né, um irmão. Então, eu saio, além dos de dentro falar, pô, ele está ferrado, 7 demônios vão tomar conta. Os que estão fora, que não são do sistema, também falam, pô, o cara estava lá dentro, ele era, agora vai desviar, vai. Não é verdade, né? Não é verdade, chegar o condicionamento a saída dele. então, é tão forte, cara, que não é só religioso, o não religioso também é a mesma coisa. Eu vou pegar uma deixa aqui, quando você falou demônio. Gente, o demônio não existe. Não ouvi. O demônio não existe. Tá? Assim como os anjos não existem. Isso aí são todas suposições. O demônio é para assustar os fiéis. Tá? O inferno é para assustar os fiéis. Foi criado por isso. Leia no livro aqui que eu explico direitinho. Tá? É preciso buscar a verdade. Quem é? Eu vou dar um exemplo aqui. Quem, por exemplo, toma drogas, ele vê demônios, vê lagartos, vê tigres, tá? É o cérebro que faz. Tá? Tem muitos que quando bebem demais chegam a ver do demônio. A bebida. Eu tenho um capítulo do livro aqui que eu falo assim: o cérebro e sua evolução. Então eu falo o seguinte, que nós temos 4 cérebros já bem estudados e definidos, 4 partes do cérebro.
e mais, que são aquelas que é para a nossa sobrevivência. Eu me baseei nisso daí num livro chamado O Gatilho Cósmico. Né? E 4 que ainda não foram explorados pelo homem. Mas tem pessoas que exploram essas partes do cérebro através de psicodélicos, alucinógenos, por estudos científicos. Nós temos, por exemplo, em universidades americanas que fazem estudos profundos sobre isso. Né? E eles desativam o cérebro em que eles veem anjos, veem demônios. Eu já vi muito isso aí no É o cérebro que está tá produzindo isso. Agora, em certas pessoas, o cérebro tem esta capacidade solitária de ativar essas partes cerebrais. Precisa de estímulo, né? Por exemplo, vou dar uma. A psicografia feita pelos espíritas é uma ativação neuroatômica do cérebro. Pode repetir, professor? Pode repetir, uma ativação neuroatômica do cérebro. Tá? E o cérebro cria isso, vai. Cria a aparição de Nossa Senhora, cria a aparição de um santo, cria a aparição de um Jesus. Ele vê. Você vê o que você quer ver. Justamente. É só olhar para ou também, eu vejo uma coisa, você vê outra. O que você está vendo, eu não vejo nunca. no espiritismo, né? Seja o que for, as pessoas incorporarem o tal orixá, responder. Sim, né? isso é possível, eles fazem mesmo. Mas é através do nosso processo cerebral. Tá? Então vocês leiam ali sobre a evolução do cérebro. E leiam, sobretudo, o comportamento do nosso cérebro. Nós temos livros que falam muito sobre isso. E uma coisa que eu queria também deixar aqui, a respeito do cérebro. Os estudos cerebrais, até não sei, uns 15 ou 20 anos, eram sempre feitos em cima de problemas como uma batida no cérebro, uma doença no cérebro. Então se estudava em cima da doença. Hoje em dia já há o estudo do cérebro pelo próprio cérebro. Tá? Então já fazendo aparelhos em que vamos estudar o cérebro completamente são, para ver as suas sinapses, tudo. Porque o cérebro é tão complicado, mas tão complicado, que nós praticamente nada sabemos. Tá? Mas é ele que nos faz a ver as coisas, que nos projeta, que nos faz um pecador ou um santo, é através dele. Tá? E quando o cérebro for profundamente estudado, nós vamos ver cada coisa que hoje parece milagre, parece aparições de Jesus, de Cristo, das chagas, por exemplo, que estão na mão. Batismo. Isso, quando o cérebro estiver bem estudado, aí os milagres vão desaparecer. Imagina se Estudou o cérebro, matou Jesus. Aí matou o orixá, matou o Buda, matou todo mundo. Agora é tipo alienígenas, essas coisas. O senhor já conheceu? Eu vou falar. Aham. Se eu falar um pouquinho, eu falo sobre Fala. isso. Então o que tem o livro de Anki? Eu não, dentro do livro, eu não chego a falar sobre os alienígenas, né? Mas eu dou a entender. Uhum. E eu indico
vários, isso mesmo, do gatilho cósmico. Gatilho cósmico. Né? Alguém está anotando, por favor? Tá tudo gravado, tá tudo gravado. Registrado. E tem um outro livro que precisa ser lido, que é A Realidade Oculta. A Realidade Oculta é de um físico, Brian Greene. Inclusive, é um dos melhores físicos que nós temos atualmente. Ele defende a teoria de que não existe um único universo, né? Que existem vários universos. Entrando Seria na tua... dimensões? Hein? Seria dimensões? Novas dimensões. É porque, tipo, Terceira, são quarta. tantos que nem. O demônio, pelo que eu vejo que é representado, é um alienígena. Eu já vejo Deus como alienígena. Não, com certeza Deus é um E extraterrestre, outro? porque se ele criar tudo, ele estava fora da É Terra. porque todos os deuses vieram do céu, né, cara? Não, Todos os deuses e vieram a gente do vê céu. que existem várias raças. Todas A gente as- vê que existem várias raças, tá? Como fala que a gente veio do barro, então como é que existem vários tipos de raças, cores? Olha, Quer dizer, o são- barro seria até um negócio meio aceito, né? Vamos falar. É porque, pô, mas é que nem a gente Sobre- falou aquele dia, ela que pode ser uma matéria-prima sobre esse para coisa que tem no gerar. barro. O que ferrou a Bíblia foi o bonequinho. O bonequinho que ferrou a Bíblia. A gente fez o derivado do barro, tudo bem. A gente come as coisas que nascem Como é da que é? terra, os Nós- bichos que Nós comem. somos o que comemos, Nós né? temos, né, coisas do barro, da terra, no nosso corpo. É. O bonequinho ferrou. Tanto que a Deus lama. fez o bonequinho. Tanto que a lama faz bem para a nossa pele, é interessante isso. E outra coisa também, holografia, no caso da projeção de Fátima. Sim. As crianças não teriam visto uma projeção e tipo falaram tudo lá e o pessoal, não, vamos falar que vocês viram uma visão de uma Mas santa, tal, não sei o que, tanto Hoje que... já existe o projeto Bluebeam, né? É, então, Fala, né? Bluebeam, já. E não é novo, Projeção né? não é novo. Não é novo, é antigo. Então, eu vou só dar uma resposta aí sobre Fátima. Uhum. Peguem na internet e leiam lá, Fátima Nunca Mais, Eu acho que eu já do vi. padre Mário de Oliveira, padre português. Ele fala a verdade sobre Fátima e o que aconteceu. Expulsaram ele também, não? Hein? Desculpa, cara, Eu não o conheço, eu só o conheci através da internet. Né? E ele escreveu, inclusive, um livro, já deve estar na 7ª ou 8ª edição do livro dele, em que ele fala a verdade sobre Fátima. Vocês encontram. Outra pataquada criada. Sim. E por que foi criada? Eu só, resumindo, assim, não fiz o estudo profundo como esse padre português. Mas foi um conclave que fizeram entre Salazar e o cardeal Cerejeiras, que Portugal estava mal das finanças, né? E precisava Como que sempre. que os imigrantes, como eles chamam, os imigrantes que saíram de Portugal, né, voltassem para lá e deixassem o dinheiro. E Fátima era o centro. Como todo. Segredo os de outros. Fátima. É. Qual que é o segredo É de esse aí que o Fátima? cara escreveu, né? É o segredo. O segredo Não, o foi esse. segredo é porque a Igreja Católica protege muito isso, né? É. O segredo de Fátima. Tem Já foi revelado já. Tá revelado, Tanto que o já- último... Não era pessoal, nada, é o que era? isso? Eu não vi o segredo, não falaram pra mim. O Não, que mas eu tô, cara. Puta, assim, bobagem. É, Tipo, professor. Fátima Todo fala mundo pra- esqueceu. O que É, era? você todo mundo... Não precisa mais. O senhor tem ciência das placas da Suméria, não tem? O senhor conhece? O quê? As placas da Suméria? Da Suméria? É, já ouviu falar das placas da Sim, Suméria? já vi, mas não tenho conhecimento profundo sobre Não tem. isso, não. É o que a gente tem. Eu estudei bem o povo sumério, mas dentro do, você diz assim, da religião deles. Entre Suméria e entre Bíblia, É, qual que é mais realístico aí? para mim é a Suméria. Porque, inclusive, eles existiam bem antes do povo bíblico. É porque a Bíblia é um plágio da, Deixa eu da, só da Suméria. incrementar. Professor, o que é a Bíblia para o senhor hoje? O que significa para você? É. Boa. Esse aqui eu vou dar a resposta aqui no livro, mas já vou tentar para você. A Bíblia, para mim, ele é um livro comum, como qualquer outro livro. O que a Bíblia tem de extraordinário?
conta a história do povo de Israel, do povo hebreu. Tá? E aí eles têm a parte literária, tem a parte de salmos, tem a parte da sabedoria, que são todos escritores comuns. São ali salmos, provérbios, é tudo sabedoria humana. Não tem nada de inspiração. Eu até falo assim, né, que a Bíblia nada mais é do que um livro como qualquer outro livro. Não é inspirado por Deus, não. Não tem nada de inspiração divina. Foram os homens que os fizeram. Tem escritores aí que dizem que a Bíblia é um código maçônico, né? Tem é um código maçônico, tem só os Você fala disso. E tem símbolos maçônicos. O senhor fala disso no livro? iniciados. Não, sobre isso eu não falo. Eu falo um pouquinho sobre a maçonaria, da filosofia maçônica, né? E falo também Então o senhor só fala dos meus assuntos prediletos? Também sobre o espiritismo, tem um capítulo muito grande sobre o espiritismo, e que eu trato sobre a espiritualidade que eles falam, da alma ser imortal. Se você for ver, a própria Bíblia não fala sobre uma imortalidade da alma no Antigo Testamento. Só depois com Jesus. Só depois que vem. E isso só vem muitos séculos depois de que o próprio Cristo tinha vivido, né? Porque há também aqueles que negam a existência histórica de Cristo, né? Eu a defendo. Então, tomando agora um gancho, perguntei aqui que era a Bíblia, para ele respondeu. Jesus, o que significa Jesus para você? O que representa Jesus Cristo para você? O Messias, o Salvador, Yahushua, Yahvé, aquele lá, esse mesmo, cara. Não é falar que é Jesus e Deus só, não. Aquele lá que dizem que andou, fez milagre, morreu no madeiro, na cruz. O que significa para o senhor? Cristo, eu vejo assim, foi um grande líder. Tá? Ele tinha um carisma muito grande de falar, né? De convencer as massas. Ele tinha estudo, não sabia ler nem escrever. Por isso que não deixou nada escrito. Não sabia ler e nem escrever. Ele seria tipo um revolucionário político? E eu, pelos estudos que fiz e pelas pesquisas, eu simplesmente o vejo como um ser humano comum, tá? Como qualquer um de nós. Agora, tem até no livro eu defendo isso aqui. Cristo teve uma grande mensagem que transformou o mundo. Tá? Porque se não tivesse a mensagem que o Cristo pregou, não sei como seríamos nós aqui do Ocidente. Que a mensagem que consta lá é uma mensagem digna de louvor. Isso eu falo no livro. Tá? Agora, o que eu combato é a exploração dessa mensagem. Tirar proveito dessa mensagem para alguém comprar fazenda, alguém comprar iates, alguém comprar canais de televisão, né? Comprar helicópteros, né? Com o dinheiro de quem? Com o dinheiro dos pobres fiéis, né? Explorando-os em nome de Jesus. Jesus é um dos que mais dá dinheiro hoje no mundo. O nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta, mas perguntar não ofende, né? Sendo Cristo uma figura mítica e mística, né, durante a história da humanidade, por que os judeus eles não aceitam que esse Cristo tenha vivido, tenha revolucionado, tenha feito essas coisas todas? Eles não aceitam, sendo eles os guardiões da religião. Sabe o que acontece? Ali, os judeus eles esperavam um Messias, mas não um Messias espiritual. Eles queriam um Messias que os libertasse das escravidões que eles já tinham passado no passado e na atualidade era a romana, né? Então eles queriam isso daí. E pelo que me consta também, Cristo não queria fundar uma nova religião. Quem realmente
batalhou para a fundação de uma nova religião foi o apóstolo Paulo. Foi a partir dele. Então Cristo, inclusive eu cito no livro as passagens, de que ele nunca teria querido fundar uma religião nova. Simplesmente queria reformular, reativar a religião judaica. Né? Agora, por que os judeus não o aceitam? Porque até hoje eles ainda esperam um Messias que seja um Messias libertador, um rei. Mas, professor, a história de Cristo, ela é plágio já de um monte de histórias sumérias. Como é que você... Pô, você conhecendo o anterior a Cristo, você vai falar, pô, isso aqui é um plágio, que já aconteceu antes. Como é que você vai dar crédito a uma coisa que é copiada, né? E com certeza eu acho que os judeus, eles sabem disso. Que foram eles que compilaram aquela... Foram eles, os próprios que fizeram essa arte. Eles pegaram lá, não é esse aqui que está nos antigos, não é esse não. Aqui eu falo de, acho uns 4, 5 indivíduos, né? Antes de Cristo, que eles foram crucificados, que ressuscitaram. Tiveram 12 apóstolos. E tem alguns. Morreram ao terceiro dia e ressuscitaram. Todos eles nascendo de virgens. Todos eles nasceram de virgens. Existem inúmeros. Eu cito, acho, bem antes de Cristo. Até uma. Vamos prestar homenagem a Jéssica também agora. Até uma mulher na Grécia chamada Alcestos. Isso em 600 e pouco antes de Cristo. Ela foi morta, né, e ressuscitou. E aí tem alguém que diz assim, e ressuscitou mais bonita ainda. Por quê? Ela foi morta porque ela defendeu o marido dentro de uma conspiração e daí a mataram. E ela ressuscitou depois mais viva. Então vocês veem, ressuscitar não foi só de Cristo. Se for ver, tem até na América Central, nós encontramos, agora eu não lembro o nome desse Deus, né, que ele também ressuscitou. Né, e que ele ficou 40 dias pregando, jejuou. Nós temos semelhanças inúmeras tudo com antes. Cristo. Tudo antes. Uma coisa, você falou sobre a questão da mulher, né? Aqui prestamos já homenagem à nossa querida Jéssica aqui, né? Vindo de um padre, de um ex-padre. Porque a gente falando, né? Parece que o pessoal não. A gente falando, o pessoal fala que ele está namorando. Eu falei que ele estava namorando. Eu falei que ele deu um azar. Eu dei sorte, ele deu um azar. Eu dei sorte, eu arrumei um cara mais novo e musculoso. Ele arrumou um careca, velho e barrigudo. Mas você já está grávido do Espírito Santo. Você vai pagar pensão nele. É o seguinte, a gente comentou aqui, trechozinho e tal, e o pessoal se faz de cego, se faz de surdo, né? Olha para o alto e assovia, né? Como a mulher é tratada dentro das escrituras sagradas, dentro da Bíblia. Conta um pouquinho para nós como a mulher é tratada. Bem, sem interpretações bíblicas, né? Interpretar é outra história. Vamos falar no cru. No Antigo Testamento, vocês podem ver lá, as mulheres que se saíam bem eram as putas. É verdade. É a realidade, vamos falar a verdade. E, posteriormente, agora vamos falar na igreja, a mulher não tem valor nenhum. Até que ela tem que ficar calada. Calar-se nas não tem voz ativa, não tem nada. Né? E é proibida de exercer o sacerdócio. Tem algumas evangélicas que já é diferente.
Né? Hoje em dia tem Eles bastante. têm até pastoras, missionárias, tem... Mas aí não- Mas aí, É. professor, eles não estariam indo contra a própria escritura deles, que dizem isso que a que eu mulher não perguntava. pode ensinar, tem que ser submissa, tem que ser calada. É gente que faz a Bíblia. Sim. Ali eles estariam indo contra É mesmo. contra eles mesmos. né? Eles mesmos. Então seria uma doutrina deles mesmo, não é uma doutrina É. tirada do livro, que já é uma coisa totalmente deturbada, né? Não, porque Quem faz a Bíblia é a religião. Não, porque é o Mas seguinte, faz, a gente muda a hora que quer. vê, Já muda, caso, é o prazer, né? uma pastora, tem as mulheres que são induzidas lá e pregam e falam, não, porque Deus ama as mulheres, porque a mulher tem que louvar a Deus e que não sei o quê. Mas a gente vê no Velho Testamento, né, isso confirma que a mulher geralmente era produto para comércio. Por causa de Diná, né? Que foi estuprada lá e Jacó queria fazer negócio lá com o estuprador, né? Tem o caso de uma lei de Moisés que se a mulher visse lá o marido apanhando de outro homem, ela fosse defender e juntasse nas bolas do cara lá, ela tinha que furar o olho dela. Isso tem mesmo, as pessoas. Tem. E esse Deus maravilhoso da Bíblia, consentia, né? Não, ele Agora, você falou em Deus na Bíblia, vamos só fazer um parênteses. Veja só como que era o Deus do Antigo Testamento. Um Deus vingativo, tá? Explorador, guerreiro, Preconceituoso. Preconceito. e só defendia um povo. E ele apoiava o quê? Maltratar os outros, roubar a terra dos outros, sempre em nome de Deus. Estuprar as mulheres. Sempre o nome dele. Por isso que eu sempre digo, em nome dele. que a Bíblia está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu já falo que passamos. o homem falou, façamos Deus a nossa imagem e semelhança. É isso mesmo, Kleber. Não é Falando verdade? um pouco da questão da mulher, tem um filme chamado A Papisa Joana. Sei, conheço. Eu não sei se é ficção, se existiu mesmo. Como que é essa história? A Papisa Joana existiu. Né? E ela se chamava, se não me engano, João 23. Joana, a Papisa se chamava João 23. Só que o que aconteceu foi o seguinte, um teólogo fez um livro sobre todos os papas, só que ele excluiu a Joana Papisa. Só você vê, Ela era uma mulher que adotou um nome masculino Sim. para não aparecer como mulher. Leia, vocês podem pegar um filme sobre ela. Tem. Tá? Eu vou procurar pra ele. Vocês podem procurar que vocês devem encontrar, talvez até. A gente está falando do Vaticano, vamos tocar naquele assunto que você falou, que a Jéssica ficou de boca aberta, sobre a máfia italiana. É. Quer falar nisso ou não? Não, né? Não. Não, Sobre então ela. corta. Já fica- Comprei o livro. Comprei o livro. Então compre o livro. A máfia italiana tem alguma coisinha lá? Sim, tem. Compre o livro, pessoal. Compre o livro. Compre o Esse é livro. muito forte, né? Professor, deixa eu Vamos perguntar. Deixa eu fazer uma pergunta. Para deixar os bem. Jesus, o Messias aí, morreu por nós? Ei, por mim, ele não morreu por ninguém. Tá? E não salvou ninguém. Salvar não salvou mesmo. Ele é o salvador da humanidade? Não é. Não é? Ele tem uma mensagem excelente, como eu falei. Como seria um Platão, Sócrates, não é? Justamente. Grande da vida, É. Deus. Justamente. Trouxe uma grande mensagem, isso a gente não pode negar. Né? Mas ele não é salvador, ele não é filho de Deus. Não é. O que eu tentei fazer no livro é justamente desmistificar o Jesus Deus. Apresento-o como um grande líder, um indivíduo que tem uma mensagem extraordinária, eu admito isso. Muito bom. Até eu falo, quando eu falo nessa parte do livro, E tem parte eu disse, também que... se ele é casado, se ele foi casado, não foi casado, isso não importa. Não, Né? A mensagem dele é muito excelente. Né?
Só que deturparam e estão deturpando até hoje, né? A custo será de que mesmo, né? Acho que de dinheiro, né? Porque o dinheiro é mais fiel. Justamente. Professor, um dia eu conversei com um padre, amigo meu, ele é da igreja anglicana, né? Na época eu até estava bem crente, estava na época, né? E aí eu comecei a conversar com ele e ele me falou para mim assim: você acredita mesmo que o homem veio do barro, que Gênesis é uma coisa verdadeira, né? E ele perguntou para mim. Eu falei, claro que é, lógico, claro. Ele falou assim, e se eu te falar que Gênesis é uma obra de ficção, você vai ficar zangado comigo? Aí eu peguei e fiquei assim, falou, ó, estuda, você vai, pesquisa que você vai saber. Isso tem alguma coisa a ver? Tem. Assim? Nós temos pesquisas feitas sobre isso, de que os 11 primeiros capítulos da Bíblia não são históricos. Né? E tem muitos historiadores que defendem isso. Já tem outros que não, diz que eles são históricos. Mas o que nos parece que é realmente ficção. Tá? Tem tudo para ser. Hein? Tem tudo para ser. Tem A tudo. pessoa com bom senso, ao ler aquilo lá, vai se ligar. Muito absurdo. Tem só que ter Cara, bom é obrigado a senso. acreditar no Mickey, no Cebolinha. É a mesma coisa O cara que, tipo, acredita na Bíblia, se pudesse tem que acreditar que Cebolinha existiu. Como é que é? Não, o Cebolinha Mesma- existiu, cara. Existiu. O Cebolinha existiu. E o Cascão? O Cebolinha eu conheci. Como é que é? Como é que é? É a mesma coisa que eu falava, como é que é? Repito a falar, tipo, como se a gente pudesse voltar no tempo e levasse o livro do Senhor dos Anéis, o Deus Seminário, levasse lá, a pessoa encontrasse e começasse a seguir, acreditar naquilo ali, que teve uma guerra, terceira idade média, não sei o que, tudo, quer dizer. Pra mim deve ser isso. Não, porque é um absurdo. Professor, Tem lá. vamos entrar na área espiritual aqui, irmãos. Quer uma oração antes? Pega a bênção do padre. Existe vida após a morte? Na sua opinião. Para mim, morreu, acabou, não existe mais nada. Fica só o que a pessoa Eu, deixou. eu digo assim, professor, eu sempre falo assim, Dinheiro, com meu pensão. pai, meu pai também gosta muito, né, desses assuntos. Né? Eu cheguei isso é coisa minha, né? Por exemplo, eu nasci em 1979, né? 79 eu nasci. Quando eu morrer, eu vou ser o mesmo que eu era em 78. Será isso? Ou seja, nada. Nada. Eu, por mim, você não tem mais nada. Quando acaba o cérebro, acabou-se. Então o espírito não existe. Não existe. Por isso que eu falei daquele Brian Greene, que ele escreve A Realidade Oculta. Ele diz o seguinte: tem pessoas que dizem que a matéria ela tem que ser vivenciada pelo espírito, pela alma. Depois ele fala, ixi, não sei mais o quê. Ele diz, quando nós terminarmos o estudo das ondas dentro do átomo, teremos resolvido tudo isso daí e iremos ver que espírito não existe. Né? Que quem dá a vida a gente é exatamente o neuroatomismo que está dentro de nós, como vocês já sabem. Né? E que o próprio universo, ele é um cérebro maior do que o nosso, mas só que o nosso é mais potente do que o cérebro do universo. Né? Mas isso ainda está muito cedo para o ser humano compreender. Eu falo uma parte no livro que fala assim, só alguns privilegiados vão entender a magnitude do ser humano e a força do cérebro humano. São alguns. Os outros ainda rastejam através das religiões ou atrás das religiões exploradoras. Isso eu falo. O senhor acha que existe alguma religião que faz o bem,
que teria razão de existir, que seria uma coisa boa para a humanidade? Sim, existe. Tem muita gente que é dedicada, tá? E procura fazer o bem. Tá? Mas para isso, não precisa ser religioso. Tá? Por exemplo, o maçom. O maçom não tem religião. E a maçonaria faz muita coisa boa. Tá? Assim também como tem muitas religiões que fazem coisas boas. Mas para isso não precisa nem você acreditar nem em Deus e tudo. A bondade e a dignidade do ser humano não depende de ninguém, depende do próprio ser humano. É o que eu falo sempre, né? A gente está falando É de índole, né? Isso é índole. questão de índole, porque hoje em dia, não sei se você acompanha muito a internet, mas criaram uma outra religião dentro do YouTube, que é os seguidores de Yahushua, que seria o suposto nome verdadeiro de Jesus, né? E a gente vê que muitos, nem todos, né, deixar bem claro aqui, que muitos, né, que se acham detentor do verdadeiro nome, do verdadeiro Messias, né, que se você deixar de segui-los, é pior que a Inquisição católica. Se fosse liberada a Inquisição, ele estava ferrado. Isso existiu há uns meses atrás, com os defensores da igreja que fechavam canais de ateus, né? Se uniram. Eu perdi 4 canais no YouTube. E a gente, isso, na minha opinião, não é defender a igreja. Você atacar uma pessoa que está mostrando a realidade. Né? Você está concordando, né, com a palhaçada toda que os pastores pregam. Padres e hoje tem agora esses detentores da fé, dessa religião youtubiana, né? E a gente vem falando. Só parando, na qual nós fazíamos parte também. Mas a gente achava que era aquilo. Mas de repente saímos e hoje, nossa, o Kleber sabe aí que. Eu acho que eu já até falei isso daqui, não sei se eu estou repetindo, que existem pessoas que não são capazes de viver se não tiverem a religião. Tem que ter tipo um mestre para estar seguindo. Não sabe seguir por si só. O que eu falo disso aí? São pessoas de mente muito fraca. Que só conseguem viver se eles têm um cabresto. Se não. E é nisso que os líderes religiosos sacaram. Isso. Vamos dizer assim, os privilegiados, né? Os poucos privilegiados. E que não são religiosos. E que não são religiosos. Os líderes religiosos não são religiosos. E abrindo um parênteses, que a nossa intenção agora, né, é fazer com que as pessoas pensem por si só. Sigam a sua vida de acordo com o que ela é mesmo. Sigam a sua consciência, sigam o cérebro. Né, a fé, né, que ela tem. Entendeu? Mas siga por si só, sem medo de uma condenação e sem aquela alegria de ter um prêmio que seria uma eternidade ao lado de Deus, essas coisas. Tem que viver o mundo que a gente vive da forma que você é. Não é verdade? Sendo tendo a sua... Porque eu digo assim, pra mim, né, o que valeu até hoje foi a formação e a educação que eu tive do meu pai e da minha mãe. Eu nunca precisei ler num livro, eu nunca precisei ver numa mensagem de algum profeta ou de algum pensador que a vida tem que ser assim, que eu não posso fazer mal para ninguém. Isso eu aprendi com meu pai e com a minha mãe dentro da minha casa. Isso é berço. Então, eu creio que para mim, o meu Deus e a minha deusa que me ensinou é o meu pai e minha mãe. O meu Jesus seria o meu pai e minha mãe, que eles que me ensinaram os caminhos da vida, que eu tenho que o meu comportamento com um outro ser humano. Eu não precisei nunca ler num livro. E tem pessoas, igual o professor aqui falou, que precisam disso, tem que estar debaixo de um chicote, né? Porque se você não fizer assim, ixi, eu vou pai, então eu tenho que estar quietinho aqui. Né? Então é isso, a intenção nossa aqui não é mostrar que a gente é melhor que ninguém, que a gente sabe mais que alguém, né? É fazer as pessoas pensar, pô, mas por que tem que ser assim? Por que eu não posso fazer assim? Não estou fazendo mal para ninguém? Por que eu tenho que pagar para isso? Exatamente. Por que eu tenho que pagar para ser salvo? E o pior é que é uma coisa, né? Além de pagar em dinheiro, se der uma deslizada, vai pagar na eternidade. Né? O cara tem a fogueira santa, né? Tal da pra você dá tua casa, fogueira santa. Porque Cristo precisa de carro. Eu acho que o negócio vai muito além disso aqui que a gente está falando. Vai muito além, porque é o seguinte, você parte para uma religião por conta própria, ninguém te força você. Não sei seu pai e sua mãe quando você é pequeno.
Entendeu? Mas O condicionamento mundial é tão forte que eles inculcam na nossa mente que a gente não é nada, que você é um verme. Que você só vai ser alguma coisa se você estiver na igreja. você acreditar. Então ele te condiciona você sentir um verme para você poder ir para a igreja, para poder pelo menos se sentir mais um pouco melhor. Né? Porque é muito mais profundo o negócio. É muito mais profundo. E os líderes religiosos têm sacado isso. Muita coisa envolvida, né? Só que, porém, né, tem pessoas que estão colocando aqui, ó. Estão colocando aqui num papel, num livro, para você estudar, para você pesquisar, para você tirar suas próprias conclusões. Tá? Não é um ateu do YouTube, é uma pessoa que vive lá dentro, sabe? Muito bem, pessoa que viveu lá dentro. Não é do YouTube, não é do YouTube, viveu lá dentro. Vai ser criticado. Não tem canal no YouTube, Não tem canal no YouTube, mas... Não vamos dar pra esse E foi uma outra coisa. Eu não sou dono da verdade. Ninguém de nós aqui somos donos da verdade. Qual que foi o meu objetivo em escrever o livro? Foi conscientizar as pessoas sobre as possibilidades de o indivíduo ser firme, correto, por seu caráter, por sua personalidade. Tá? E não por causa de uma divindade, de um santo. Porque ser bom, temendo, é muito fácil. Quero ver ser bom, honesto e correto, partindo de suas atitudes, de seus comportamentos. Aí que está a verdadeira religião do ser humano. Não está colocada nem em Deus, nem em santos, nem em Nossa Senhora, nem em Espírito Santo. Está exatamente na dignidade do ser humano. Isso que nós precisamos, e é por isso que eu luto. Pela dignidade do ser humano. Uma coisa assim, levantando uma coisa, né, sobre a nossa aparência, uma coisa que me veio aqui agora, que está falando, né, não lata gostosa, porque é o seguinte, uma contradição tão séria que essas pessoas têm, que essa história dela surgiu em 1700 e ainda vai boiar. 1717. Veja só, uma Santa Negra, isso aqui é só uma comparação, nem sei se está no livro, não está. Uma Santa Negra, né, que é milagre, poderosa, mas que para libertar os escravos precisou de uma princesa branca em 1888. Depois que ela já era santa. Depois que ela já era santa, porque ela mesma, né, essa divindade vendo o povo dela lá se ferrando, ela não fez nada. Professor, eu ouvi falar uma vez que essa imagem, por ser negra, seria um tipo de madeira que quando fica exposta muito tempo embaixo da água, ela escurece. É um tipo de madeira, isso aí eu não sei se é mole, não sei, porque existem madeiras que você deixa muito tempo embaixo da água, ela fica preta. E ela vale muito mais do que ela valia. O senhor não conhece? Não, isso daí eu não encontrei nenhuma pesquisa do que eu fiz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, baseada no que a gente sempre... O irmão aqui, ele faz tem uma página na internet que a gente mostra as contradições da Bíblia. Né? Aí eu queria perguntar para o senhor assim, quantos anos o senhor tem de idade? Assim? Eu? 72 anos. 72 anos. Que o senhor conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, quanto tempo assim mais ou menos? Desde pequeno, quando eu sabia ler, eu já lia. Com mais de 60 anos, mais ou menos. Sim, bem mais. Aí eu lhe pergunto, existem contradições na Bíblia? Existem muitas e muitas contradições. Tá? Algumas eu chego a falar aqui. E eu dou para quem quiser ver as contradições que existem na Bíblia, podem ler o livro O que Jesus disse e o que Jesus não disse. O que Jesus fez e o que Jesus não fez. Viu? Vocês estão assistindo o vídeo, vai anotando aí. Eu só fiz essa observação, eu só perguntei a idade dele, né? Quanto tempo que ele estuda a Bíblia, porque tem pessoas na internet
que não tem nem 40 anos de idade, que nos afirmam categoricamente que a Bíblia não tem contradições. Nunca vi contradição na Bíblia. Esses não sabem ler a Bíblia. Não sabem. Obrigado, professor, você falou isso, falou que a gente sabe, né? Obrigado. As primeiras... Para quem está interessado aí, a Bíblia é do cético. Sim. Aquela sim é a Bíblia. Ela te dá duas versões. 3, 4? 3, 4. Dentro da própria Bíblia. A Bíblia do cético é maravilhosa. Tem um site na internet, se você colocar no Google, Falhas da Bíblia Inerrante. Lá eles mostram lá onde está na sua Bíblia, né? E qual é a contradição. Tem todas, tem mais de 2.000 falhas e contradições nesse site. Você fica lá meia hora com aquele negocinho descendo assim, ó, e lá o lugar da Bíblia, o que está falando, o que não está falando, por que é uma contradição e mostra o que mais Qual é o site? Falhas da Bíblia Inerrante. Vou pesquisar também isso aí. Falhas da Bíblia Porque Inerrante. Até então eu não tinha pensado em criar a página do Facebook, porque vamos criar aí, 2 desocupados de madrugada. Desocupado não. Você estava trabalhando, eu tinha acabado de chegar no serviço. Mas eu não sou desocupado pra caramba, você viu, pela internet. Vamos criar, cria aí, vamos. E eu falei, vamos colocar lá, né, as contradições da Bíblia. Aí vem o pessoal com menos de 40 anos, não sei o quê, e muitos cacetam a gente. Então, vocês estão tirando isso, vocês estão tudo... Leigo. Pô, mas tá lá, Deuteronômio, tá lá as passagens, tá lá, eu coloco exemplo, tudo. E o pessoal fala... Interpretações diferentes. Não, aí Desculpa, é uma coisa assim... É a mesma coisa que eu gosto de chover no molhado, mas só para afirmar assim. Essas interpretações, né, que as pessoas têm, tida como divina por esses líderes religiosos, é só para mexer com o cérebro do fiel? Sim. É chover no molhado a pergunta. Não, é para isso mesmo. Adicional mesmo. Eles têm, porque, olha, muitos desses que são os pregadores milagreiros, que chamam, né? Você pensa que eles acreditam nos milagres? Não, Eles Quando não eles ficam doentes, acreditam. eles vão no hospital, né? Teve um bispo aí que uma vez ele mandou os fiéis, aí no Pacaembu, acho que foi. Edir Macedo. Ele pegou e mandou jogar todo mundo os óculos fora. Para eles encher, não precisava mais usar de óculos. Ele mesmo não jogou. Aí perguntaram para ele, por que ele não tinha jogado? Porque ele falou, porque eu não tenho a fé que eles têm. Ele sabe que é mentira, não vai funcionar o... É que nem quando eu falo dos milagres, né? Esses milagreiros que fazem um milagre 3x4. É um absurdo isso daí. E o pior é que cria dentro do indivíduo que acha que se curou, a doença continua. E eu falo até lá, porque eu só cito, porque Jô Soares, um dia numa entrevista, com aquele Soares, né? Ele fala assim, mas vocês que fazem tantos milagres, por que não fazem nascer cabelo nos carecas? Isso aí foi o Jô Soares que falou pro companheiro dele lá que ele estava entrevistando. Aproveitando, né, professor? É aquela coisa assim, nem na Bíblia, os milagres de Jesus, você não vai chegar a chegar que ele curou um coxo era manco, daí, né? Suposto milagre, né? Ele curou o coxo, curou o cego. Tirou a remera de um, tirou não sei tirou o quê. a cena de Só outro. que tem uma coisa, nem na Bíblia, e nem hoje nas igrejas, nem na católica, nem nas evangélicas, esse Jesus, né, e através dos seus ungidos, dos seus, né, representantes, né, nunca curou o putado. Era ele. Tem um monte de igreja. Eu falo, por que não devolve um braço para quem não tem o braço? Né? Isso daí ninguém. Aí vem a pergunta, e eu vou perguntar para um ex-padre, né? Eu vou aproveitar aqui, né? Dá para chamar um Deus desse de onipotente? Da minha parte. Não, nem de Deus. Nem Deus chama Deus, né? Nem Deus, que dirá onipotente.
Não é à toa que o Vaticano é o país mais rico do mundo. Ele mesmo nomeou como um país e a gente sabe, agora a gente sabe de onde vem o dinheiro. Da riqueza do Vaticano. Tem um Papa, se não me engano é Leão X. Ele fala de Jesus, ele fala assim, Jesus é um mito. E esse mito faz tanto bem para nós. Essa frase eu cito aqui no livro. Se não me engano é Leão X. Se não me engano, tá? Professor, deixa eu fazer uma pergunta, né? Vamos ver. Lá em Gênesis, Deus falou para Adão e Eva, não come, que vai morrer. Aí a cobra fala assim, come que você não vai morrer. Quem mentiu? Foi Deus ou foi a cobra? Deus. E como é que a cobra... Tá, e o que a cobra era antes de ser cobra? Porque depois que ela... Bom, ela já foi narrada como cobra logo no começo. Quadrúpede de... E falante ainda. Aí depois que ela fez a besteira, já veio lá a Eva... Falou a verdade? Para comer, Deus fez um alakazam para ela se rastejar o resto da vida. A cobra na época tinha perna, então. Porque antes Deus jogar essa praga nela, né? Porque ela já era pintada como cobra. Então quer dizer que uma cobra da Bíblia era o quê? A cobra que a gente conhece se rasteja. Depois que ela fez a besteira lá com a Adão e a fruta, Deus fez ela se rastejar. O melhor de tudo é que eles trocavam ideia com os bichos, espada, Adão, Mas ela tinha perna? Tem umas contradições assim, da Bíblia. Né? Se não tiver essa, por favor, não pode falar nada. Né? A gente vê assim, Jesus, né? Jesus, ele pregou, né? Está na Bíblia. Ele pregou, se te roubarem a pública, cadê também a capa? Se te baterem numa face, dê a outra. Né? Perdoar 70 vezes 7. Mas, veja só, na hora que ele manda os discípulos, né, e pregar o Evangelho, as boas novas, não sei o quê, ele disse esse para Pedro também, né? O homem que viver pela espada morrerá pela espada. Na hora que ele manda os discípulos ir pregar lá, leve uma espada. Pra quê? Eu queria saber, não é mesmo? Já acaba com Sim. Mas eu já falei para vocês, esses evangelhos, eles foram escritos 70 anos depois. O primeiro foi de Marcos, né, professor? Hein? O primeiro foi de Marcos, né? Olha, pelo que parece ter sido ele, né? Mas talvez nem seja de Marcos, né? Porque foram dados os nomes aos evangelistas para dar mais autoridade aos escritos do Evangelho. Vamos dizer assim, eles poderiam ser uns caras meio bambambam do povo, então vamos botar o nome aí. Isso. Tipo, vou rodar um filme e coloco lá, um filme de Francis Ford Coppola, em vez de ser Francisco Oliveira. Né? Vou colar Aí eu pergunto, o Evangelho segundo Marcos, né? Quem foi Marcos? Ninguém sabe. Os escribas da Bíblia são desconhecidos. E a Bíblia de Judas? A Bíblia de Judas é um apócrifo, né? Eu tenho vários... Eu descoberto. Falar em apócrifos, o que o professor acha desses livros apócrifos aí? Os livros apócrifos, eu os considero como históricos, né? Só que não foram aceitos pela igreja, porque tem algumas verdades que estão escritas lá que vão contra os ensinamentos da igreja primitiva, né? Quem teve os primeiros padres da igreja, eles inventaram muitas Einstein que fala que se não existissem os aumentos que os profetas fazem nos seus escritos e os padres da igreja fazem nos seus escritos, a mensagem de Jesus seria muito mais nítida do que aquela que eles quiseram interpretar. E nós temos muitos apócrifos. Eu comprei. Eu cito uns 3 ou 4 aqui que eu pesquisei também. Eu comprei
2 volumes. Né? Comprei para ir lendo aos poucos. Né? E teve um que eu fiz um vídeo, né? que se une também e faz de Jesus. Né? Sim, e tá dando o que falar esse vídeo nosso aí. Tá dando o que falar. Eu postou ontem e hoje já está com 250, 300, não sei. Né? Comentar lá no vídeo, e visualizações e nego metendo pau. Né? Porque Tomé fala da infância, quando Jesus tinha 5 anos, né? Matou 2 crianças, só na palavra, com a boca mardita dele. Né? E a gente pergunta, pô, por que que o fiel da igreja, né, não pode saber desses livros? Por que que não é estimular? Para estimular, não é questão de que seja verdadeiro aquilo, né, e nem... Pô, deixa claro isso no vídeo da pessoa, tem vídeo no YouTube. É bem que você não tem. É que nem Eu falei pra ele. E parece que as pessoas assistem o vídeo. As pessoas que não gostam do assunto assistem para criticar. Tem uns que é meio diléxico, não sei, porque assiste o vídeo e não entende o que a gente está falando. A gente não está afirmando que aquilo é verdadeiro. Ele está querendo mostrar por que que o fiel, né, é para aquela pessoa que está lá dentro da igreja pensar um pouco. Como o senhor fez um livro. Pessoas pesquisarem. Mas é disso que a gente precisa. Acho que a missão nossa é exatamente isso aqui. Não é falar mal dessa religião, falar mal daquela. Tá falando comigo. É esclarecer. Esclarecer as pessoas. Procurar mostrar que a moeda tem 2 faces. E não uma só. Eles só veem uma face. Eles não veem a outra. Tem medo de ver. Tem medo de virar moeda. Olha, eu sou uma prova viva disso. A minha esposa, ela tinha um padrasto, o seu Armando, né? Esse seu Armando, ele era um italiano, né? E quando eu conheci minha esposa, ele falava muito palavrão. E ele xingava Cristo filho da puta, direto. E eu ficava horrorizado. Eu nem era crente na época, mas eu ficava horrorizado. Esse cara, Deus vai fulminar esse cara. Você vai morrer primeiro que ele. E eu sempre ficava ali. E depois eu fui pra igreja, tal. Então já era condicionado, né? Como é que o cara pode xingar a Jesus, o Salvador? Nem era crente. Aí foi pro meio do evangelho. Então, eu sempre tive aquele negócio, não posso discutir, não posso nem pensar em criticar, né? E pecar contra o Espírito Santo. Só de pensar. Eu conheci uma moça, eu trabalhei com uma moça, que eu não sei o que ela fez lá, ela falou, ô Feitosa, cara, eu tô mal, eu pequei contra o Espírito Santo, pequei que não sei. Cara, horrível, a mulher tava. Eu falei, mas como? Aí eu pensei um negócio assim, isso daí já era crente, né? Só porque ela pensou. Não, ela pensou alguma coisa lá que não tinha nada a ver. E ela achando que tinha pecado contra o Espírito Santo e que ia morrer. Então, cara, quando você tá lá dentro, é isso aí que você pensa. Mas esse julgamento do Espírito Santo demora, hein? Porque ela pensou e tava ali tudo ainda. Não, mas só de pensar é isso. isso. Você não pode nem pensar em pensar. Você tá entendendo? Que aí onde você Eu acho que isso já é pecador, né? é pecador. Todo mundo já é pecador, né? Jugo, No caso de Adão. é um jugo muito pesado, cara, porque você próprio entra com esse jugo sobre você. Não precisa Eu nem. acho que isso Ninguém te força, é uma você mesmo vai. estratégia da própria igreja em cima dos fiéis, justamente, e está fazendo muito bem, né? Fazem muito bem isso. Para eles não escutarem coisas Quem tá lá, como essa que nós estamos Os dizendo. ensinamentos lá é conversa como essa aqui. Porque eles vão saber por quê? Cristo teve que morrer por você, porque você é um pecador, você é um lixo. Se fosse por Deus, era para você ter morrido. Você não merece nada, mas a graça de Jesus. Eu não sou lixo, não, Tem cara. como você pensar. Aí você só vai sair fora da caixa, cara, se você quiser mesmo, que foi o meu caso. Eu falei, irmão, tem alguma coisa errada aí. Tá, alguma coisa tá fora da ordem mundial. E foi quando eu comecei a quebrar esse paradigma meu mesmo de querer saber. Ué, eu tenho direito de querer saber daí. Entendeu? Tá, e eu morri até hoje. E essa mudança? Você achou que foi melhor para você? Cara, muito, vixe, não tem nem. Mas no que melhorou?
É importante, né, falar isso, porque era um evangélico, pô. Não, melhorou na parte da escravidão, né, cara? Você se escravo. Mas assim, você antigamente, você achava que quando você morresse, você ia para um paraíso. Ah, com certeza. E agora, sabendo que você vai ser comida de minhoca? O que mudou de melhor? É melhor, sabe por quê? Você sabe que vai estar fazendo bem pra alguém. Naquele tempo eu achava que eu ia pro céu e alguns dos meus familiares que caso não aceitasse ia pro inferno. E eu ia lá pra cima e ia ficar vendo o meu filho e minha filha lá no inferno a vida toda. Então pra mim isso aí já não... Quer dizer, pra mim agora sabendo que eu vou morrer e não vou ver mais nada, pra mim já é uma grande coisa, porque eu não vou ver falar ninguém uma sofrer. coisa aqui, porque vim com ele, foi logo porque assim, acho que a gente se conhece há muito tempo. Tem mais de 10 anos que a gente se conhece, a gente trabalhou junto e tal. Mas depois ficou muito tempo sem se ver. Aí quando eu comecei a gravar vídeo na internet, ele me viu, né, ele estava pesquisando, nessa transição de sair da internet, de sair do sistema. Né? Então ele já deve ter me xingado. Aí ele pegou, um belo dia apareceu lá na minha casa. Bateu no meu portão e tal, eu já nem lembrava mais dele direito, né? Muito tempo sem se ver. Eu falei, legal, cara. Aí começamos. E na época ainda eu tava, né? Vinculado a esse arruxo aí que ele falou, né? E começamos. E isso que a gente começou a sair disso também, a gente começou junto, né? E eu sou testemunha que um dia eu fui na casa dele, que ele tava com isso que ele acabou de falar. Olha como é uma coisa séria. Um homem de 45 anos, entendeu? Inteligente, porque ninguém aqui é burro, todo mundo aqui é inteligente. Olha o que essas pessoas, o que esse sistema faz com a mente das pessoas. Eu estava na casa dele e nós estávamos nessa ainda de arruxa, sabe? E ele pegou e chorou no meu ombro. Chorou. Você lembra disso? Falei, meu, a minha mulher e meus filhos vão pro inferno, cara. Como é que eu faço? Olha a situação que isso chega a causar na mente de alguém. Ele chorou, cara. Entendeu? Eu falei, não, calma, vamos tentar convencer eles também. Ele ficou mal, cara. Entendeu? Ficou mal. Não é uma criança, não é um adolescente, é um homem. Entendeu? Então isso que é o mal que traz para a vida das pessoas. Entendeu? Ele fica preocupado. E se isso fosse real, se essa justiça divina fosse real, seria uma justiça vagabunda, porque eu vou ver o meu pai e minha mãe que eu amo queimando no inferno, como é que eu ia ficar lá no paraíso? Ah, que maravilha, Deus e os anjos e o meu pai e minha mãe. Ah, como é que fica a minha mente lá? Sua mente é lavada aqui. É fogo. É uma coisa assim, uma escravidão que hoje a gente está aqui com o professor Zanella, que foi padre. Compre um livro para vocês saberem de todos os podres que essas religiões, não é uma só, né, professor? Todas as religiões, tá? Youtubianas também. Youtubianas também. Principalmente. Tá? Principalmente hoje em dia, que eu acho que está pior porque ela não tem templo, não tem coisa, mas agride, né, através da internet, né? Essa escravidão que o sistema religioso traz. Então compre o livro Comercialização da Fé, O Dinheiro é Fiel, do professor Zanella, Sérgio Antônio Zanella. Compre para vocês conhecerem e pesquisarem, né, professor? Certo. Porque o senhor deixa muitas fontes no livro para as pessoas pesquisarem. Compre o livro, não tenha medo de conhecer um pouco mais e usar o raciocínio, né? Se Deus, né, deu o cérebro para você e a opção e o livre-arbítrio, eu compro. Você tem o livre-arbítrio de ver, de pelo menos ver. Fala assim, eu vou ver. Se me interessar, tudo bem. Tem gente que fala... Eu tenho medo de mudar. Eu quero ver. Não, mas... Né? Como vai mudar? Ele quer ver, mas fecha os olhos. Ele olha pra cima e olha pra cima e olha pra cá. Não, eles têm medo. Cara crachá. Um dia eu tava discutindo com um evangélico, aí eu falei pra ele, olha, você não pode ficar só acreditando ali no que o seu pastor fala. Você tem que buscar o conhecimento. Vai ler algum filósofo, vai buscar. Ele falou, não, a sabedoria dos homens não valem de nada. Por que ele vai pra igreja escutar o pastor? Então por que o pastor? O pastor é o quê? Deus. Não é homem ou é o quê? Então, ele acaba endeusando. Eu falei assim, Deus peraí, o pastor. Deus deu um cérebro pra você, certo? E você não pode usar esse cérebro. Ele já te deu o cérebro, pro homem raciocinar, que é uma coisa que diferencia o homem dos outros animais.
Então você não usa isso, então você está pecando. Não, mas a sabedoria tem que ser divina. Eu falei, então, Deus, ele fala com você? Você fala com Deus? Porque os outros parece que sim. Sim. Deus fala com o pastor e o pastor fala. Ou seja, é terceirizado. O pastor é o contador de Deus. Até o dinheiro que custou em Israel. Pessoal, eu quero agradecer a todos, a presença de todos aqui, me perguntar no ofende. Kleber, sócio, Feitosa sócio, agora mais um sócio aí. Perguntar no ofende. Se Deus quiser, Mas que A gente vai fazer muito mais vídeo. Professor Zanella, muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui nos honrado com a sua presença, com o seu conhecimento. Eu gostaria que o senhor passasse um recado para essas pessoas, uma mensagem aí para esse pessoal que está com a mente enfiada dentro das religiões, né? Que ela pode ter conhecimento. Por favor, perguntar no ofende. É sério. Eu vou recitar um poema que eu fiz quando eu tinha 23 anos e que eu tenho assim como marca dentro da vida. Quando o eu se tornar tu, todos seremos nós. Então colheremos juntos e frutos nascerão das sementes plantadas em terras áridas. Seguiremos como homem para construir o universo. Não seremos reis nem súditos, pais e nem filhos, professores e nem alunos. Seremos todos irmãos, em marcha para a liberdade. Quando todos formos nós, sem perdermos o eu, sem desprezarmos o tu. Boa. Essa é a mensagem que eu dou. Bom, pessoal, agradeço a todos. Jéssica, muito obrigado por ter vindo. Perri, mais uma vez, obrigado. Agradecer o Davi. O Perri quase não falou hoje, né? É, rapaz. Deu sinal de silêncio. Tá pensando no prêmio lá dele. Agradecendo mais uma vez a Vídeo pelo espaço. Agradecendo aqui a Arte Nedu. Ah, eu tô aqui, cara. Eu tava olhando aqui, ó. Eu tô bonito pra caramba ali. Quero agradecer. Vou repetir de novo. Mas não corta não, viu, Perri? É bom o pessoal ver as falhadas da gente aqui. Quero agradecer mais uma vez, né, a Vídeo, a Arte Nevu, a presença de todos aqui. Ô Luiz, tudo bom, rapaz? Como é que você tá? Firme e forte? Bom, pessoal, até o próximo vídeo de Perguntar no Ofende. Obrigado a todos aqui. Marcelão, um grande beijo. Deixa eu só mandar uns abraços aí. Manda, como você tem que mandar abraço. Que mandar pra fazer igual o Maguinho, quer mandar um abração aí pra minha mãe, pro meu pai. Vai devagar com esses braços aí. Não, eu tenho um amigo meu, de muito tempo atrás, tem mais de 30 anos de amizade. E ele entrou no meu Face essa semana, assistiu o vídeo, o último aí, né, dos crimes de Jesus. Né, e eu conheço ele desde criancinha, cara, desde pequenininho mesmo, né. E ele falou, pô, meu, que legal você tá nesse canal aí, eu queria saber mais e tal, né. Manda um abraço pra mim. E ele mora lá em Taubaté, que é o Rodrigo, né? Eu chamo ele de Digo, né? Então, meu amigão, um beijão no seu coração aí, tá aí o recado, e um abração pra todos de Taubaté aí. Divulgue aí os nossos vídeos aí pro pessoal aí, que o pessoal tá analisando aí também. Tá? Um abraço pro professor Fábio Sabino, que eu espero um dia poder estar aqui batendo papo com a gente, né? Com certeza. Tá? Até o próximo vídeo, pessoal, do Perguntar no Ofende. Obrigado a todos. Até mais. Opa,